Shalom, igreja. Boa noite. Vamos lá, né? Vamos adiantar. Hoje, essa semana aí, corrida, eu fiquei entre 3 temas. E esse tema aqui é o que falou comigo. Medo. Quem tem medo aqui? Todo mundo, né? Sem o medo, eu acho que... Eu estava estudando e vi que o medo, ele é fundamental para que a gente faça as coisas. A nossa sociedade hoje é o que é por causa do medo. Nós somos verdadeiramente covardes. Por quê? Porque a gente tem tanto medo das coisas, de acontecer algo, que a gente cria coisas novas para não acontecer. Então, eu achei interessante isso. Então, todos nós temos medo. Eu vou passar pelos... desde o início, eu acho que tem mais um livro aqui anteriormente, eu acho que, se não me engano, era Samuel. Reis, Salmo, Timóteo. Então, eu vou passar por toda a Bíblia para estar explicando o que é medo, certo? O que é medo? De acordo com o nosso amigo dicionário, é o estado emocional provocado pela consciência que se tem diante do perigo, ou aquilo que provoca essa consciência. O medo o que acontece quando você tem medo? Medo de algo que você não conhece. Desconhece ou de algo que você já viu, já passou por algum trauma anteriormente e você sabe que algo de ruim vai acontecer e você antecipa aquilo. Então você cria um medo daquilo. O medo, ele não é racional. Não é uma coisa que você fica pensando assim, deu medo aqui de subir aqui agora. Eu não fiquei pensando por que eu estava com medo ou por que deu medo. Não, simplesmente deu medo. Aí eu vou estar explicando por que acontece o medo. Alguém sabe o que é amígdalas? Tem alguma noção? Antes de estudar isso aqui, eu conhecia só essas que a gente tem aqui, né? 2 bolinhas aqui, que tem muita gente que tira elas. Mas, na verdade, observe esse pontinho azul aqui. Cientificamente, eu vou explicar o que é o medo. O medo ele é provocado pela amígdala. Ela identifica o perigo e avisa o corpo que é hora de ter medo. E ele está presente na maioria dos animais, mamíferos, aves, répteis. E o medo, ele, na ciência ou no nosso corpo, ele representa proteção. Ele quer te proteger de algo maior ou de algo que vai te fazer mal. Então, veja bem, quando a gente, vou dar um exemplo aqui, medo de altura. Tem gente que tem medo de altura. Se subir aqui no púlpito aqui e olhar para baixo, o peão fica meio assustado. Mas por que ele fica assustado? Como eu disse anteriormente, o medo não é algo racional. Então, na hora que a pessoa sobe aqui, sobe em cima de algum andaime, algum prédio, olha para baixo, a amígdala, ela entra em funcionamento. Aí o que ela faz? Ela já comunica direto com esse órgão, que é para fazer você fazer assim, ó. Opa! Entendeu? Vou repetir. Você está aqui, aí você está andando, ó. Você viu? Opa! A amígdala entrou em ação. O medo não foi racional, foi instintivo. O que o meu cérebro fez? Vai para trás, senão você vai cair. Eu raciocinei isso? Não, né? Mesma coisa, o pessoal que trabalha com construção. Quando você está utilizando uma máquina, marcenaria, aí você põe meio que o dedo ali na frente, qual que é a reação que você tem? Tirar. Por que você tira? Porque é algo instintivo, é algo que você não pensa para fazer, você simplesmente faz. Certo? Por quê? Aqui, nessa região aqui, é responsável pelo nosso pensamento. Tudo que a gente faz, pensa, aqui, está nessa região. Está cheio de nervinho que comunica. E na hora que você dá um medo, ao invés dele subir aqui para cima, pensar até vir para cá, não, ele já vem direto. Pá, já bate, é onde que você assusta. Até aí tudo claro? Beleza. De acordo com o neurologista Joseph Ledoux, da Universidade de Nova York, o maior especialista mundial em medo. O que ele disse? Aparentemente, elas gravam a memória de alguns aspectos de perigo. Um cheiro,
uma imagem, um barulho. Depois da próxima vez que topamos com esses mesmos estímulos, elas disparam avisando que algo está errado. A criança, ou você, qualquer pessoa, vê uma cobra um dia na sua frente e essa cobra, ela acaba te picando no primeiro momento. Você não conhecia, você fica, já viu aquelas criancinhas? Ela vê o bicho, a aranha andando assim, fica achando graça, você tira a mão daí, menino, que o bicho pica. Mas ela não tem esse sentido ainda. Aí imagina que você já tem isso, você vê uma cobra, aí está lá andando assim, aí a cobra, você passa, a cobra te pica. A cobra te pica, na hora que ela te picou, ela te gerou dor, na hora que ela te picou, ela te gerou susto, medo, por quê? Foi algo desconhecido. Nesse momento, sabe essa pecinha azulzinha aqui? Ela capta, ela entende assim, ó, cobra é igual a mal, ruim. Se você tivesse numa mata à noite, ela ia gravar, ela ia pegar, ó, gravar na memória o quê? Um cheiro, uma imagem ou um barulho. Se a cobra faz o barulhinho da cascavel, ele vai, toda vez que você escutar aquele barulho, vai te lembrar, esse carinha aqui vai acionar, vai te lembrar, falar assim, cara, eu tenho medo disso, isso é cobra, isso é alguma coisa. Ai, entendeu? Você vai ficar assustado. Isso eu estou explicando para vocês entenderem como que age o medo. Aqui, ó, o maior exemplo, ó. Quando o menininho está lá mexendo com a cobra, na hora que ele vê a cobra, ativa o azulzinho, olha lá, ó, ativa a amígdala e ele entende que a cobra é ruim. O que acontece com ele? Frequência cardíaca aumenta, o músculo contrai e você corre. Corre da cobra. Mas só que, beleza, num corpo normal isso, perfeito, medo é normal. Só que algumas pessoas têm distúrbio nessa pecinha aqui, nessa pecinha azul. O que acontece? Ao invés de ela ser assim bonitinha, uma carninha esponjosa, ela vira o quê? Acaba calcificando, acaba juntando, cálcio é o que forma os ossos. Começa a calcificar em volta dela, e ao invés de você ter um bom funcionamento dessa pecinha, ela não vai funcionar bem. Então, o excesso de medo pode causar esse distúrbio que é produção mais de cálcio e travar a sua amígdala. O que acontece? A síndrome do pânico. Alguém já ouviu falar? Alguém já teve? Alguém conhece pessoas que têm? E o que é a síndrome do pânico? O seu organismo, ele acha assim, ó, lembra que eu falei, o barulhinho que a pessoa escuta, o local que a pessoa está, aquilo ali começa, vamos supor, eu estou aqui, meu cérebro começa a achar que está ouvindo um barulho, através daquele barulho, ele começa a pensar, ele começa a falar assim, cara, esse barulho está aqui, sendo que não tem nada, esse barulho está chegando, ai, está chegando, você começa o seu batimento cardíaco começa, ai, eu estou com medo, ai, eu vou morrer, ai, e nisso seu corpo vai acelerando, até que realmente você começa a achar que você está quase morrendo. Por quê? Você tá coração batendo, você está nervoso. E isso aí começa a ter esse distúrbio na amígdala e acontecer a síndrome do pânico. Hoje em dia tem remédios para te ajudar a você tratar isso, só que a maioria dos remédios eles tratam essa pecinha aqui, só que ele dá um efeito colateral no corpo inteiro. Então, a medicina ainda está desenvolvendo coisas para estar tratando a síndrome do pânico. Aí, ó, quando a criança não tem medo, ó, o medo é importante, por quê? Porque nesse momento aqui, ó, ele não está com medo nenhum, ele simplesmente vai lá e sobe porque está tudo certo. E só para vocês terem uma noção, eu estudei aqui também que o distúrbio de quem possui uma síndrome do pânico, ele é tão forte, ele deixa a pessoa num estado tão de tanto medo, que é como se a pessoa tivesse por 20 minutos numa descida numa montanha-russa. Vocês já desceram de montanha-russa? Já? Não? Sabe o friozinho na barriga quando você está andando numa serra aí, que você sente aquele friozinho? Aquilo ali é 10% de uma montanha-russa. Imagina você sentir 20 minutos de montanha-russa. Pauleira, é uma pessoa, ela sente angustiada, ela sente o coração dela batendo, ela não tem para onde correr.
E aí que tá. Eu expliquei o que é o medo cientificamente. Agora, eu encontrei uma nação que é até engraçado, né? É a nação que deveria ter mais medo nessa terra. Alguém conhece ela? Nação de Israel. Olha, pontos negativos. O que essa nação tem? Assim, que ela poderia, se você fosse pensar por um lado assim nossa, ela teria tudo para dar errado. Por quê? Cercado, ela, por um lado, aqui nesse mapa aqui não tem muita noção, mas imagina que o Estado de Israel e aqui fosse o mar. Aqui você tem todo o mar cercado por uma orla. Por um lado você tem inimigo, por outro você tem inimigo, o outro você tem inimigo. Isso é motivo para você ter medo? É muito, né? Ô, tá doido. Um país pequeno, olha a dimensão de Israel comparada com o estado de São Paulo. Israel, você chega pro cara e fala assim, cara, vamos fazer... É até engraçado do jeito que eles falam. Para eles, fazer uma viagem, sei lá, 50, 60 quilômetros. Eles falam assim, vamos fazer uma viagem, vamos aí. Eles já definem como viagem 50 a 60 quilômetros. Uma cidade assim, capital, próxima a outra, é como se fosse daqui em Franca até Restinga, Franca até Patrocínio. 400 quilômetros, então, que é de uma extensão em torno de 460 quilômetros, de uma ponta a outra, os nossos amigos aqui, vendedores, fazem isso aqui em uma noite, indo para São Paulo. Eles não. Eles viagem de avião. Então, para eles é uma coisa muito absurda. Vamos lá. E aí eu falei, você tem tudo para ter isso aqui, ó, sem água. É uma nação que aqui você tem poucos poços. Você tem um mar morto que é salgado, um mar que é salgado. Pra você tirar a água, diz, nossa, vai um trabalho. Então, sem minério, não é um país que tem tantos minérios, quantidade de ouro. Então vocês veem que é uma nação que tem tudo para dar errado. Só que ela deu certo. Deu certo por quê? A riqueza deles. A força militar, eu vi a pesquisa hoje, ela é a 8ª potência do mundo, Israel. Mente forte, combate. É interessante essa parte aqui que eu li, a mente forte deles. O judeu ele tem muito mente forte. Ele ataca ou ele faz qualquer coisa contra os seus inimigos, só em último caso. No último caso, pra você ter uma noção, quando o Iraque, os países bombardeiam Israel, a última opção deles é revidar, é atacar. E assim sendo, eles mandam mensagem, mandam panfleto, ó, nós vamos atacar, nós vamos atacar, nós vamos atacar. Porque é um país misericordioso. O contato deles é direto com Deus. E tem grande poder na oração. Amém? E então é uma nação que está em ataque constantemente, que tem tudo para sentir medo. Só que é o objetivo hoje dessa ministração. É você combater esse medo. Por que eles são uma nação vitoriosa? Porque o contato deles é direto com Deus, é oração. E agora eu vou entrar no que a Bíblia tem a dizer do medo. A Bíblia diz, ela caracteriza 2 tipos de medo. O medo chamado temor e o medo. São 2 classes de medo. O primeiro medo, o primeiro que é o temor, seria o temor em Deus. A gente não tem medo de Deus, a gente tem temor na grandeza dele. É o que o povo de Israel tem, é temor, treme na presença do Senhor, treme só de saber que Deus tá vendo a gente. Salmo 111, 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Tem bom entendimento todos que cumprem os seus preceitos. O seu louvor subsiste para sempre. O princípio de ter o temor do Senhor é a sabedoria. Se você é sábio, você tem um temor de Deus. Provérbios, o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, sabedoria, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a instrução. Pessoa, hoje em dia, como você não vê isso, né? Pessoa ir no mundão, a pessoa não tem medo, porque ela não sabe, ela acha que ela vai para um lugar legal, vai para um lugar de paz, faz as coaças dela, vai para um lugar de paz, mas na verdade, porque ela não tem o temor do Deus que ela serve. A Bíblia diz que até o diabo, Satanás, Satã,
ele tem temor e ele treme na presença de Deus. Lá em Provérbios, o temor de Adonai conduz à vida. Quem o tem fica satisfeito e não é tocado pelo mal. Você tá cercado por anjos te protegendo, porque o Eterno está colocando eles na sua presença. Mas para isso é necessário o quê? Sabedoria, buscar sabedoria, conhecimento da palavra de Deus, daquilo que o Senhor tem para nós. Tanto a sabedoria quanto o conhecimento começam com o temor de Deus. Você começa a ter temor daquilo que o Senhor é. E aí você começa a buscá-lo, a compreendê-lo, trazendo para si essas coisas. Segunda parte, a gente tem a diferença entre o medo, que eu vou mostrar. 2 Timóteo fala: pois Deus nos deu o Espírito que não produz covardia, mas poder, amor e autodisciplina. O Senhor, Ele nos dá todos os dias, aquele que corre, aquele que busca, Ele nos dá o Espírito que não produz a covardia. Por que a nossa alma teme, então? Por que você, muitas das vezes, você fica aflito, angustiado pelas coisas, fica com medo de seguir em frente, de agir, de fazer acontecer? Se Deus, Ele já coloca isso, Ele nos deu este Espírito que não produz a covardia. Muitas das vezes a gente é tomado pelo espírito do medo, se posso assim dizer, porque se não há o Espírito do Senhor em nós, há outro Espírito. Que a casa não fica vazia. E muitas das vezes nós falhamos, pecamos contra o Senhor, damos brecha e permitimos a este espírito, o medo, entrar em nós e fazer morada, deixando-nos aflitos, inseguros, sem dormir. E isso, cada vez mais, trazendo as doenças que machucam essa pecinha, trazendo síndrome do pânico, trazendo depressão, angústias e assim por diante. Mas eis que, o medo pode distorcer a realidade. Quem tem medo pode tomar a decisão errada, porque só está pensando no medo que sente, não no que é o melhor. Coloquei esse comentário, porque em Samuel, 1 Samuel, o rei Saul, Adonai deu uma ordem para o rei Saul. Disse assim: você vai matar os amalequitas e você vai exterminar com eles, matando crianças, adultos, mulheres, gado, tudo. Eu quero exterminar os amalequitas da terra. O rei Saul, ao invés de fazer isso, matou grande parte das pessoas, mas como eles tinham um gado bom, um boizinho, umas ovelhinhas boas, falou: não, deixa essa aí, que essa é boa. Isso aí deles é bom. Às vezes a gente quer fazer isso, né? Quer exterminar o mundo da nossa vida, só que fala assim: ah, não, que nem eu gostava muito de rock, né? Eu gosto muito, sabe? E tem muitas bandas que eu curtia, que era... Se você for ver a letra das músicas, é muito, muito pesado, né? E no princípio eu falava assim para Deus: ó Deus, deixa eu vou excluir essas bandas aqui, mas deixa aquela ali, aquela ali é de Deus, aquela ali a linguagem dela não é tão pesada não, ela fala que ama o diabo, mas só devagarzinho, não, a melodia é boa, mas Deus quer que você extermina, que você abole, porque isso te faz mal, e fez mal. Eu pequei, violei a ordem de Adonai e também suas palavras, porque eu estava com medo do povo e dei ouvidos ao que eles diziam. Nessa época, Saul falou que ia matar, mas o povo: não mata não. É bom, o gadinho lá é bom, deixa para nós, faz isso não. O que aconteceu? Pecou, violou, porque ele estava com medo de desobedecer a população. Como devemos nos comportar e que tipo de coisas devemos fazer para vencer o medo? Hoje eu quero que você saia daqui certo de que um medo que está na sua vida tenha saído. Mas o medo, ele é importante. O medo que eu estou falando aqui é aquele que não te deixa dormir, aquela ansiedade, aquela dúvida, aquele medo de querer ir para frente, de seguir em frente.
Para respondermos aquelas perguntas, é necessário que façamos uma higiene mental. Tem muito irmãozinho que tá com a cabeça assim, ó, desse jeito. Tem muita gente aí fora que tá dentro das igrejas e tá com a cabeça desse jeito aqui, ó. E a cabeça assim permite o quê? Permite que você futuramente venha duvidar das coisas de Deus, criar novos medos que não existem. A higiene mental, Marcos 7, 14 até o 15, fala o seguinte: então Yeshua chamou novamente as pessoas e lhes disse. Yeshua naquele momento ali, ele estava falando com os rabinos, pessoas que estavam distorcendo a Torá, estavam distorcendo o que Deus falava, aqueles que estavam distorcendo as leis. E aí Yeshua, irado, chega para eles e fala assim, ó. Então Yeshua chamou novamente as pessoas, aqueles rabinos, e lhes disse: preste atenção, todos vocês, e entendam isso. Não existe nada no exterior de uma pessoa que, entrando nela, a torna impura. Ao contrário, as coisas que procedem da pessoa é que a tornam impura. O que ele quis dizer com isso? Alguém se dispõe? O mal está dentro de nós e não externamente. Prestem atenção, não existe nada no exterior de uma pessoa que, entrando nela, a torna impura. Não tem nada. Se eu chegar para você e falar alguma coisa, vai te tornar impuro. Não, o mal já está aqui dentro da nossa mente. Então, dia após dia, nós temos que trabalhar com a higiene mental. Temos que tirar aquilo que deixa a gente ir por esses caminhos, essas brechas. Como devemos nos comportar e que tipo de coisa devemos fazer. A primeira é uma higiene mental. Tudo que aquilo que está te tirando da presença do Eterno, você tem que arrancar isso de você. Porque isso só vai te fazer mal, cada vez mal. Segunda coisa é a oração. O anjo chegou a Daniel. E naquele momento que o anjo chegou a Daniel, Daniel se caiu no chão, se prostrou. Em seguida o anjo falou: levanta-te. Daniel, não tema, Daniel. Pois desde o primeiro dia em que você decidiu compreender e humilhar-se diante do seu Deus, suas palavras foram ouvidas. Eu vim por causa do que você disse. Como que está a oração sua? Como que está a sua comunicação com o Eterno? Posso falar isso para mim? Como que está, Rafael? Está ruim. Está ruim. Eu sou o primeiro, né? Assim como o Rocha fala. Primeiro a tomar é eu. Está muito ruim. Nós não tiramos o tempo devido ao Eterno. Nós não tiramos o tempo necessário, a 10ª parte do nosso dia, para agradecer, para orar, para pedir ao Eterno. E Daniel era uma pessoa que buscava, orava. Na Babilônia, Daniel foi o maior. Se tornou o maior, porque cria no Deus único e não deixava de orar. Então, que isso fique no coração de vocês agora esta noite. Não tema, Daniel, pois desde o primeiro dia, que essa palavra possa servir para vocês que estão orando e que vocês agora que vão a partir de hoje começar a orar, começar a buscar o Senhor. Não tema, porque desde o primeiro dia que você decidiu compreender e humilhar-se diante do seu Deus. Quanto tempo que você está se humilhando? Desde a sua conversão? Desde ontem? Desde o ano passado? Quando você começou? Deus está olhando. Deus está te vendo desde o primeiro dia em que você decidiu compreender e humilhar-se diante dele. Suas palavras foram ouvidas e hoje eu vim por causa do que você disse. Hoje essa palavra aqui, Deus vem diante de vocês pelo que vocês disseram lá atrás, pelo que vocês oraram e pediram a Deus. Em Filipenses ele fala: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas, e com ação de graças apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará o coração e mente de vocês em Yeshua, Jesus Cristo. Não andem ansiosos. Por que nós estamos ansiosos esses últimos dias? O presbítero Cleiton pregou isso alguns cultos atrás. Mas os dias são difíceis, mas em tudo, pela oração e súplicas, com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus.
Aí eu quis colocar isso aí, concluindo, o que seria esse medo. O medo, com o passar do tempo, para você ir quebrando ele, se você tem medo de algo, medo de seguir, medo de ir em frente, o medo ele é uma preparação para o desconhecido e evapora quando a situação se torna conhecida. Se eu te pegar hoje, pegar alguém aqui, qualquer um de vocês, e fizer isso aqui, ó, agora, como que vocês vão reagir? Grito, medo. Mas por que eles estão fazendo isso agora? Porque eles conseguiram, eles se prepararam para o medo, para o desconhecido, eles conheceram isso antes para poder fazer o que eles estão fazendo. Então é isso, se você hoje tem medo de algo, se hoje algo te impede de ir para frente, de fazer, de você seguir em frente, conheça o seu medo. Conheça, antes deles virem aqui e pular, eles conheceram a altura desse prédio, conheceram os equipamentos que eles estão usando, conheceram que se o paraquedas, através de uma distância, ele abrir, acontece alguma coisa, se ele não abrir, acontece outra. Isso é para tudo na nossa vida, tudo. Quando o medo o incomoda, enfrente-o, para de ser medroso. A partir de hoje, você possa seguir isso, para de ser medroso. Não adianta fugir todas as vezes que ele aparece. Uma boa dica é ir encarando aos poucos. Se hoje eu tenho medo de pular aqui de altura, eu não vou pular daqui, eu vou começar aqui embaixo. Ó. Começo aqui e pulo. Depois eu venho aqui e pulo. E assim, sucessivamente. Se eu quero abrir um negócio, eu tenho medo de abrir um negócio, não sei se vai dar certo. Começa, estuda, começa a estudar, aprender, se aperfeiçoar. E aí sim, você estará fazendo isso aqui, ó. Esperança é outra coisa também. Nós devemos, a Bíblia fala para nós termos esperanças. Aqui, Josué, Moshe acabara de falecer, Deus guardou o corpo de Moshe, né? Moshe morreu, e Moshe e Adonai, nosso Deus, disse a Josué, vá em frente, atravesse o rio, passe. Mas Josué ficou meio, eu creio que naquele momento ele deve ter, imagina, na terra prometida só foi ele e mais um que passou, né? Imagina ele, você estava durante 3 milhões, 6 milhões de pessoas, só 2 pessoas passam para a terra prometida, daquele tempo, daqueles que saíram do Egito. E Josué saiu e creio eu que ficou com medo, e Adonai neste momento chega e fala para ele, vamos para frente. Não fui eu que ordenei a você, seja forte e corajoso. Então não se apavore, nem desanime, porque Adonai, o seu Deus, é com você aonde quer que vá. Por que você está com esse medo de ir para frente? Por que você está com esse medo de vir aqui? Eu estava com esse medo de vir aqui. Ó. Agora Deus falou aí comigo. Por que você está com esse medo? João 16:3, a promessa de esperança. Olha aqui, se o próprio Deus está falando para você seguir em frente, quer mais alguma coisa? Quer mais um refrigério? Yeshua disse, eu lhes disse essas coisas para que, unidos a mim, Yeshua, vocês tenham shalom, paz. Neste mundo, vocês terão aflições, mas sejam fortes, pois eu venci o mundo. Quem disse isso? Yeshua estava divino ou estava humano? Humano, né? Sofria dores. Antes de ser crucificado, Yeshua clamou a Deus misericórdia para não, se pudesse, passasse o cálice. E mesmo assim, ele encarou. E ele, como exemplo de esperança, disse, vocês vão sofrer. Vocês vão sofrer assim como eu sofri. Vocês vão padecer, vão cuspir na sua cara, vão falar mal de vocês, vão caluniar sobre vocês. Só que não tema, pois eu venci o mundo. E se eu venci o mundo, vocês vão vencer também. Eu queria trazer uma que eu gostaria que a igreja... Na hora que eu vi isso aqui, pastor, eu senti, sabe? Eu fiquei na unção naquela hora. O profeta Eliseu, lá no livro de
Segunda Reis, ele era guiado por Deus e ele estava derrotando o exército sírio sozinho. Por quê? Ele era infiltrado lá dentro do exército sírio. O exército sírio estava querendo atacar Israel e ele estava lá como um espião. E aí tudo que ele ouvia de cá, ele chegava lá em Israel e falava, ó, eles vão fazer isso, vão fazer isso, isso, isso. Cada vez que eles se preparavam para atacar Israel, o profeta ia lá e avisava o rei israelita. Ó, vai atacar, vou te avisar, que conseguia emboscar o inimigo antes que atacasse. Olha só o tanto que era bruto isso aí. O rei da Síria, não é bobo, falou, opa, acho que tem alguém aqui ó, no meio do povo que tá indo lá contar para eles, porque não é possível, vão armar arapuca para eles aqui. Ele vai lá e descobre onde que está. O rei da Síria suspeitava que houvesse um espião em seu próprio governo, mas era assegurado por seus homens que Eliseu era o responsável por suas derrotas. Então ele descobriu que foi o Eliseu. E aí o rei declarou a guerra a Eliseu. Então Eliseu estava acampado no acampamento, o rei declarou guerra, juntou aquela cavalaria, tudo em volta da tenda de Eliseu durante a noite. Durante a noite seu exército cercou a cidade onde o profeta vivia. Aí nesse caso, o profeta lá, na unção, ungido, aí chega tinha um jovem que trabalhava com ele, e o jovem, ele já é ansioso, né? O jovem em si, todo mundo já identifica que naquele momento você fica ansioso, tudo é novo, você não aguenta esperar. E naquele momento o jovem chegou e correu. Levantou muito cedo, o jovem que trabalhava com Eliseu levantou-se muito cedo na manhã seguinte, aí ele avistou as tropas longe lá no cercando a cidade, ele assustou e correu. Eliseu, Eliseu, o que nós vamos fazer? O que faremos neste momento? E o profeta, com seus olhos naturais, o menino, com seus olhos naturais, ele viu o insuperável, a insuperável força do inimigo e a sua própria fraqueza. Muitas das vezes nós vemos isso, né, na primeira aflição. Eu tenho um prazo determinado para o meu trabalho. E às vezes acontece isso. Às vezes junta as tropas na manhã seguinte, ligações e tem que fazer um negócio no prazo e não sei o quê, que eu começo a ver com os olhos naturais e olhar para aquilo e falar, aquilo lá não vai dar não. Acho que eu não tenho forças para isso. Só que Deus envia o profeta e com a sabedoria ele diz, mas Eliseu viu a situação de modo diferente. De seu ponto de vista espiritual, o exército não representava uma ameaça. Ele confortou o jovem dizendo, não tenha medo, pois aqueles que estão conosco são mais numerosos dos que estão com ele. Você pode agradecer isso, você pode louvar isso a Deus? Naquele momento, a cidade estava cercada. A cidade de Franca estava cercada por imagina aqui, ó, uma multidão. É o que acontece lá em Israel. A cidade está cercada a todo tempo. Só que tem um profeta de Deus e ele conforta as pessoas, dizendo, não tenha medo, pois aqueles que estão conosco são mais numerosos do que estão com eles. O Deus a quem nós servimos, ele é mais numeroso que qualquer coisa. E para finalizar, a Torá, o que a gente aprende com a Torá? Nessa questão do medo. Se você está passando por algum tipo de medo, alguma angústia, algo que está te travando, eu vou te dar uma palavra de esperança. A Torá nos ensina a aprender como suportar as diversas estações da vida. Nós não passamos por primavera, outono, verão, inverno? Primavera, verão, outono e inverno. O inverno é frio. O inverno para algumas pessoas é ruim. O verão para algumas pessoas é ruim. A primavera para alguns é ruim e o outono para alguns é ruim. A Torá nos ensina que nossa vida é feita de estações. A estação em que estamos lá em cima, a estação em que estamos lá embaixo. A estação em que estamos florescendo e a estação em que damos a vida. E ainda mais, a aprender como crescer e desenvolver com cada estação e a mudança em nossa vida. Pois, na verdade, toda nova experiência nos proporciona a oportunidade de descobrir novos horizontes. Se você está com medo de seguir agora, se não é agora o seu tempo, então espera. Busque, batalhe para vencer seu medo, porque a hora da sua estação, a hora da primavera vai chegar.
A hora do outono, que é os frutos vão ser frutificados, vão aparecer, vai chegar. E por último, a passagem em que Jesus disse que o Deus da esperança os encham de toda alegria e paz por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Amém? Glória ao Senhor. Eu agradeço a oportunidade. Eu trouxe o violão aqui, é que teve uma música que falou muito comigo e que eu queria trazer essa música como esperança para a vida de vocês neste momento. Como trazer esperança. Se você puder ficar sentado, meditar nessa palavra, nessa música que irei cantar, que isso possa confortar o seu coração, adorando o Eterno. Amém? Senhor Deus, eu quero te agradecer por estar aqui. Obrigado, Senhor Deus, por nos dar o alívio, Senhor Deus, o refrigério da Tua palavra, trazendo esperança, Senhor Deus, para nos livrar, Senhor Deus, ensinando-nos a livrarmos dos nossos medos, das nossas angústias. Assim eu te louvo. O Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei. É a força da minha vida, de quem me recearei, a quem temerei. No dia mau, meu Deus me guardará, em sua tenda me esconderá, e sobre um rochedo me erguerá, por isso adorarei. Sei, não me deixarás, tu me acolherás, mesmo que os meus pais me abandonem. Sei que viverei pra ver todo o bem do Senhor em minha vida, em ti esperarei. Que você possa guardar este louvor no seu coração, como adoração, assim como o salmista diz, que o Senhor é a luz e a nossa salvação. O Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei. É a força da minha vida, de quem me recearei, a quem temerei. No dia mau, meu Deus me guardará. Ele é fiel para nos guardar. Aleluia, Senhor Deus. Oh, glórias. E sobre um rochedo me erguerás, por isso adorarei. Sei, não me deixarás, tu me acolherás, mesmo que os meus pais me abandonem. Sei que viverei pra ver todo o bem do Senhor em minha vida, em ti esperaremos em ti, Senhor Deus. Aplauda Ele, glória a Deus. Obrigado pela oportunidade.